Boa noite, minha gente. E aí, como é que vocês estão nesse fim de feriado? Todo mundo bem, vivo? Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai conversar sobre culpa, né? A culpa ao comer, que não é nada comum nem normal. É comum, mas não é normal, né? A gente normalizou a culpa. Eu vou só escrever aqui. Culpa com a comida. Uma constante na sua vida. Então a gente vai falar hoje eu tô sozinha, gente, de novo. Vocês vão me ver cada vez mais por aqui. Lembrando, pra quem tá chegando por aqui, é recente. Toda segunda e toda quinta, às 9 da noite, tem live aqui comigo pra gente conversar. Na quinta-feira eu tenho uma convidada. Mas vamos embora para esse tema de hoje, né? Que é super interessante. Eu até... Foi engraçado, porque... Pura coincidência, né? Ontem eu recebi... Vocês vão ver, se vocês voltarem nos meus stories, vão ver. Ontem eu recebi de Mari, que foi a que fez a live da semana passada. Do Cacau e Cultura. Uma foto, né? Oi, Aleide, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Judite... Tem umas pessoas, gente, que eu não sei, porque pelo nome do perfil fica difícil de falar. Não tem o nome da pessoa exatamente, né? Mas enfim. Aí quando foi ontem, Mari, que é do Cacau e Cultura, que a gente fez a live, mandou uma foto pra mim. Oi, Sandra, boa noite. Eu recebi essa mensagem dela que mostra, né, a foto do Boa Noite, Silvia e Yara. Do chocolate, assim, oi, eu sou sem culpa, uma coisa assim, muito bizarra, né? Porque aí tem lá, é da Vogue, né? É Vogue Wellness, né? Que esse nome, um monte de gente sabe nem o que é, mas é o Wellness, né? Então é um negócio que parece ser bom e tal, ou fit, ou qualquer coisa. Então as pessoas hoje, a gente é muito... A indústria alimentícia, gente, ela cria essas necessidades, né? A indústria alimentícia junto com a da beleza, na verdade, elas fazem com que a gente se sinta insatisfeita para poder vender alguma coisa pra gente, para poder ganhar nosso dinheiro, né? Então a culpa, ela tá dentro desse espectro aí de social, né? De fazer a gente se sentir mal, pra gente poder comprar mais, pra gente poder gastar mais, pra ganhar em cima da gente. Mas eu vou falar um pouquinho da construção da culpa. Valores acessórios falou, são gatilhos mentais. Entendi, eu acho que o nome Wellness, né? Deve ser, porque eu ia dizer, tem uns nomes, assim, que são bem bizarros, assim, mas são muito repetidos pela indústria, provavelmente, né? A pessoa não sabe nem o que é que significa, mas compra, né? Que é um negócio bom. Enfim, eu vou falar um pouquinho da construção da culpa. A culpa em si, né? Pra quem não sabe, eu faço pós-graduação em comportamento alimentar, já estou aí no meu final do curso, e a gente fala muito, a gente estuda sobre o comportamento das pessoas, né? Sobre o comportamento em torno do alimento. E a gente falando um pouco de culpa, existe uma construção onde a culpa, ela vem da religião. As pessoas, a maioria não sabe, né? Diz assim, por que culpa? Como foi que a gente se originou a culpa? Então, na Igreja Católica, ela precisava, a ideia de controle das pessoas, né? Gente, só para deixar muito claro aqui, eu acredito em Deus e, enfim, não vou falar de religião nem nada, não falar contra exatamente a religião, tô falando de uma construção, do que é fato, do que a gente estuda hoje, certo? Então, se você é católico, não tem nada a ver, não tô indo de encontro a isso. Tô dizendo que como foi construído, né? Então, para a igreja, ela precisava controlar as pessoas, né? Ela precisava controlar a sociedade. Então, enfim, tem os 10 mandamentos e tal. Mas o que não tá lá nos 10 mandamentos, ou que... Enfim, em que... Sabe essa coisa de Deus pode ver, mas... Assim, socialmente, se você fizesse uma coisa escondido das outras pessoas, né? Então... Você não, digamos assim, não teria nenhuma punição. Não teria problema. Porque você tá fazendo uma coisa, digamos, errada, mas você tá fazendo em casa, ninguém tá vendo. Então, a ideia da culpa vem muito dessa ideia religiosa de que se eu faço uma coisa que era proibido pra igreja, o que a igreja dizia, né, ser proibido, como, por exemplo, lá os 10 mandamentos,
Que não, obviamente, se você matar, tem lei pra isso, né? Mas coisas que não tem lei, sabe? Enfim. Então, a culpa, ela vem no sentido de fazer com que você, pelo menos, pague por aquilo que você tá fazendo. E aí que você paga, como é que você paga isso? Você paga com peso na consciência, você paga se sentindo mal, você paga se sentindo culpada, certo? Então, aí quando a gente diz assim, e qual é a lógica como é que a gente chegou na culpa com relação à comida? Eu sinto culpa com relação à comida porque eu começo a sentir, assim, como se eu não deveria comer isso ou aquilo. Mas por que eu não deveria comer isso ou aquilo? Porque socialmente foi me ensinado que aquilo não é saudável, que aquilo não é bom. Mas lembrem que tudo e qualquer coisa, quando a gente fala de ser saudável ou não ser saudável, tá muito ligado ao medo de engordar. Imagina que a gente não tivesse, ninguém tivesse medo de engordar, certo? Inclusive o padrão de beleza muda o tempo inteiro, certo? A gente teve um período aí, né, no renascentista, inclusive, onde as barrigas, as dobrinhas das mulheres, né, eram super valorizadas. Até porque era quem tinha poder aquisitivo. Por quê? Porque a beleza tá muito ligada à questão financeira. Então, todo o padrão de beleza, ele vai ser pautado em cima das mulheres que conseguem alcançar ele. Para você conseguir alcançar esse padrão de beleza, você tem que ter dinheiro, certo? Então, antigamente, onde a comida não era farta, não se tinha muito dinheiro, que as pessoas que tinham corpos maiores, né, que eram gordas, significa isso muita fartura, né? Era comida sobrando, digamos assim. Então era um corpo almejado. Por quê? Porque se a pessoa tinha esse corpo, ela tinha comida sobrando, né? Então a gente sempre lembrar, gente, que eu não vou entrar em padrão de beleza, a gente pode falar disso em outra live, em outro momento. Lembrar que o medo tá em ser diferente. E se o medo tá em ser diferente, no momento agora seria o medo de engordar. Então a gente tem essas comidas, como por exemplo, as pessoas falam, comer um monte de besteira. Bom, primeiro, eu acho que é muito importante a gente colocar esse tópicozinho aí de como é que você chama outras comidas. Então, assim, dia do lixo, besteira, vamos lá. Enfim, outras coisas. Eu cada vez mais eu tiro essas palavras do meu vocabulário e bato tanto em cima que acabei, não tô lembrando de todas agora. Mas a forma como a gente fala da comida, ela é essencial. Por quê? Sempre que você falar que existe bom e ruim, existe um cabelo aqui tá no meu rosto. Sempre que existir bom e ruim, vai existir certo e errado. Então, se existe certo e errado, sempre vai o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. Então, é desse pensamento dicotômico sobre a comida que surge todos os problemas, que é justamente a mentalidade de dieta que tá no meio da história, né? Então, a comida que eu não deveria comer, a comida que é errada, a comida que é besteira, é justamente essa comida que engorda. E o medo de engordar faz com que eu evite essa alimentação, né? Enfim. E aí a culpa vem, ninguém sente culpa por comer alface, certo? Mas sente culpa por comer chocolate. E eu queria que quem estivesse aqui me falasse se existe alguma lógica pra vocês sobre culpa com a comida. De verdade, não é pra julgamento, é pra que a gente consiga debater aqui. Então, qual seria a lógica da gente sentir culpa ao comer? Né? Pra quem tem esse pensamento, que ainda tem esse tipo de sentimento de culpa, o que é que você acha sobre a culpa também? Como é que você acha que a culpa lhe ajuda? A gente tem a impressão, vou voltar lá para aquele pensamento do início, né? Então, alguma forma de me punir, né? A culpa é uma forma de punição. A culpa é uma forma de autopunição. Porque eu acho que se eu tô fazendo uma coisa errada, eu não posso me sentir bem, sabe? Então, se eu tô fazendo uma coisa errada, que essa coisa errada seria comer o doce, o ultraprocessado, o industrializado, se eu sinto essa culpa, se eu tô comendo isso, pelo menos eu sinto culpa. Porque se eu não tô sentindo culpa, é como se eu não estivesse fazendo nada. Como se tivesse pouco me importando para essa comida que teoricamente, né, me traz saúde, que me faz engordar. As pessoas acham que sentir culpa é uma forma de amenizar o que elas estão fazendo. É como se fosse assim, pelo menos eu tô sofrendo muito com essa culpa.
Mas a gente vê que não tem lógica nenhuma nessa construção, porque a gente sabe que a culpa, ela na verdade, ela só piora o nosso relacionamento com a comida. E ao invés da gente comer menos, a gente acaba comendo mais, né? Silvia tá falando aqui, a indústria da beleza, que só lucra gerando essa culpa. Exatamente, Silvia. E aí a gente acha que quando a gente sente culpa, a gente vai se punir ou da próxima vez vai comer menos. O que é que acontece, na verdade? Quando eu sinto culpa, a culpa me rouba o prazer, né? No Mindful Eating a gente fala muito de consciência, de presença, de estar no momento presente de forma plena. Sobe meu aguinha. E aí, quando a gente sente culpa... Gente, vocês estão vendo, eu mexendo muito no cabelo, né? Tô meio incomodada com o volume aí. Enfim. E aí, quando a gente sente essa culpa, é como se eu tivesse pelo menos me pautando nela pra ficar tudo bem. Na verdade, por que eu vou comer mais? Eu não vou sentir o prazer real. Desculpa, que essa comida tá me dando. Eu não tenho como prazer sentir um prazer de verdade. Eu sentindo culpa, certo? E aí, o que eu queria que vocês refletissem, né? Quem tá por aqui, quem vai ver a gravação, enfim. Consiga pensar. Quando você comia sem culpa, você comia mais, você comia menos? Outra pergunta. Quando você comia sem culpa, quando ninguém falava de dieta, enfim, sobre nada disso com você, você não tinha medo de engordar porque você era mais jovem, não sei. Pensem, quando você comia sem culpa, você tinha mais prazer ou menos prazer? Eu acho que esse é o ponto-chave da gente pensar. Porque a culpa, ela te rouba prazer. E se ela te rouba prazer, você não tá de forma inteira comendo o alimento. Provavelmente você vai comer mais, certo? Porque você não tá aproveitando toda a delícia que tá desfrutando daquele alimento naquele momento. Letícia falou, alimentos que julgamos como bons ou ruins também nos confundem. Totalmente. Porque a gente não come porque a gente quer comer verdadeiramente, mas pela causa da restrição cognitiva. Já falei aqui pra vocês várias vezes. Não pensem, quando a gente fala em não pensar, quando a gente manda a mensagem do não, a gente aumenta a vontade, certo? A gente começa a comer muito mais pelo cognitivo do que pelo que a gente realmente sente o sabor. Um exemplo. Se eu digo que eu amo bolo, meu Deus, não posso comer bolo, não posso comer bolo, não posso comer bolo, certo? Aí, de repente, eu chego na padaria e tem um monte de bolo. Parece que todos os bolos são incríveis e maravilhosos. Mas eu já começo a me sentir meio assim, meu Deus, não deveria, meu Deus, mas eu quero. E a gente fica nessa briga. Primeiro que a gente nem tá se conectando. Às vezes aquele bolo pode estar velho, pode estar seco, pode estar ruim. A gente pode estar sem gosto, pode estar sem graça esse bolo. Mas eu fico nessa coisa da cabeça tão grande que às vezes é muito, enfim, todo um gasto de energia, né? Psicológica e física mesmo. De como não como, como não como. E quando eu não aproveito tudo que eu tenho. Tudo que eu poderia aproveitar, né? De prazer. O que é de forma... certo. O que é que está de forma inteira para comer um alimento? O que é de forma inteira, gente? É muito do Mindful Eating, né? Eu tô inteira, eu tô aqui disponível, explorando esse alimento com todos os meus sentidos. Então, de forma inteira, eu estar no presente, eu não estar no aqui e no agora. Por exemplo, eu paro pra comer e eu não tô pensando se o bolo me engorda ou deixa de me engordar. Eu paro pra comer e eu não tô pensando no trabalho que eu tenho pra fazer amanhã. Eu paro pra comer e eu não penso sobre ter que trabalhar e treinar, e eu vou ter que pagar esse bolo que eu tô comendo muito pra gastar essas energias depois, tá entendendo? Então, assim, o que é que forma inteira? Eu exploro com os olhos, eu olho se esse alimento me atrai, eu vou sentir o aroma, vou ver se o aroma eu gosto, se as cores, se a textura, muitas vezes até escutar, né, como a gente fez com o Mari na live de segunda-feira passada, acho que é NEP, do crackzinho do chocolate, às vezes uma comida crocante, então eu fico ali com aquela crocância. Então, quando eu tô explorando o alimento com todos os meus sentidos, eu estou presente nessa experiência, certo? E se eu tô em culpa, geralmente eu não tô 100% presente. Eu vou estar conectada com outra coisa. Por exemplo, com os pensamentos de eu não deveria comer.
certo? Vou ficar olhando de vez em quando, gente, pra baixo, porque como eu falei pra vocês, mostrei, né? Eu fiz uma filazinha aqui pra não esquecer, né, de comentar. Ó, Sandrinha falou, Snap, eu acho que ela deve ter assistido a live. Valeu, Sandra, obrigada por me ajudar. Então, se você sentir culpa ao comer e tá aqui assistindo a live agora, me ajuda a te entender mais, para que a gente consiga elaborar melhor, né? Essa live ser mais rica pra você. O que é que você acha que a culpa te ajuda? Você acha que a culpa te ajuda em quê? Eu já acabei de dizer que ela não ajuda a gente a comer menos. A gente geralmente vai comer mais. A gente geralmente é assim como, Sandra, me fala, por favor, pra gente poder discutir mais um pouco. Então, se a gente se sente culpado, se a gente vai, geralmente a gente não vai estar presente comendo essa comida. A gente vai comer sem aproveitar toda a delícia que aquela comida tem para me oferecer. E acaba que eu como mais, porque eu tô preso no cognitivo de que eu não deveria, eu não tô saboreando. Então, a gente acha que quanto mais gostosa a comida mais a gente come, mas não é verdade. Estudos mostram que a gente come menos, porque para satisfação, lembrando, satisfação é barriga, tá? Então, satisfação satisfação é paladar, saciedade é barriga. Pra gente conseguir atingir a saciedade, que é da barriga, a gente precisa estar satisfeito, que é do paladar. A gente acha que quanto mais come, quanto mais gostoso, mais comer eu vou. Não é verdade, minha gente. Se a gente tem uma comida que não é saborosa, a gente fica buscando o prazer nesse alimento e a gente acaba passando da conta. Sabe quando você come e aí no final você diz assim, eu queria uma coisa bem gostosa agora? Esse bem gostoso agora é o gostoso que você não sentiu durante a refeição. Isso vai fazer com que você queira comer mais. Não importa que seja só mais um pouquinho, mas essa coisa delícia. E aí, óbvio, quando você tá fazendo um trabalho de maior consciência. Então, a gente fica muito preso, às vezes, na delícia do início, da primeira garfada. E eu sempre digo, cheque ao longo da alimentação se a do meio é tão gostosa quanto a primeira e se a última também é tão gostosa quanto a primeira. Vou te dar um exemplo clássico de não é quanto mais gostoso, melhor. Você vai para um rodízio de sushi, rodízio de carne, enfim, qualquer rodízio de pizza, se você ama pizza ou massa, chega uma hora que você não aguenta mais comer. E não é porque a comida é deliciosa que você quer mais, é porque a tua saciedade, plenitude gástrica, você não aguenta mais. Então não é sobre quanto mais gostoso, mais eu como, porque tem uma hora que topa, você não aguenta. Certo? Então, a gente fica com essa ideia de, Luma, mas aí eu já passei muito da conta. Tá, sendo que você provavelmente não estava conectado com a tua barriga. Talvez você só tivesse conectado com o seu paladar. Quer dizer, nem conectado com o paladar, né? Porque chega uma hora que você acha que tá, mas na verdade você tá conectado com o que aquilo representa pra você de forma cognitiva. Então, eu digo que isso aqui é uma delícia, por isso que eu quero comer mais. Entende? E não porque aquilo tá sendo uma delícia no meu paladar. Porque chega uma hora que do meio já pro fim, se eu tiver muito cheia, eu não sinto mais o prazer na boca. E por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada saturação da papila gustativa, certo? Então, tem uma hora que a papila também satura, ela não sente mais delícia. Sendo que a gente continua comendo porque a gente tá na cabeça aqui, ó, que é uma delícia, né? Sandra falou, quando eu começo a comer, não quero parar mais. Como sem saborear. Enquanto não estou satisfeita, não paro. Eu imagino, Sandra, que então, enquanto você não está, talvez cheia, eu não digo nem saciada, porque a gente fala que saciedade é do estômago, né? Então, saciedade do estômago não é estar cheio. Saciedade, eu gosto muito de falar como é uma neutralidade, certo? A gente não tá cheio, mas também não está com fome. Então, a gente está saciada. A gente aprende muito a comer até ficar cheia. Na verdade, a gente deveria ficar só saciada. Então, se eu não estou com fome, eu já estou saciada, certo? Eu não preciso ficar cheia. Cheia é sentir comida no estômago, desconforto. Ou passar um pouco mais da conta. Por exemplo, eu termino de comer e consigo subir um lance de escada? Não consigo. Arrisco dizer que você exagerou. Acabei de comer e se tivesse que ir na esquina eu iria com dificuldade. Acho que você exagerou também. A gente não tá acostumado a ficar nessa neutralidade, a um super conforto. A gente come
e para sentir comida no estômago. E isso é um problema. Porque imagina o quanto desse pouquinho você coloca a cada refeição, quantas vezes no dia a mais. Isso vai te fazer engordar, certamente. Não posso dizer 100% de certeza. Porque existe a ideia de que só emagrecer e engordar tá só ligada à comida. E não é verdade. Mas se você passa um pouquinho todo dia da tua saciedade, lembrando que saciedade é neutralidade, não é ficar cheia, tá? Então, se todo dia eu como um pouquinho mais do que eu preciso, eita, isso aqui tá uma delícia, eu vou comer mais um pouquinho, porque eu tô conectada, na verdade, com a cabeça, que é uma delícia, e não com o paladar e com o meu estômago, provavelmente eu vou comer mais calorias do que eu precisava no dia, eu vou comer uma quantidade maior do que eu precisava, e isso pode me levar a engordar. Que certamente, se você tá aqui, é o que você não quer, tá? Lembrando que emagrecer e engordar não é uma conta exata. A sociedade vende como um fecha-boca e malha, ou muitas vezes... Gente, eu tô um pouco cansada. Então, relevem aí que eu tô um pouquinho mais lenta hoje, que eu geralmente sou mais acelerada, né? Queria pedir essa desculpa pra vocês, porque eu tô percebendo que eu tô um pouquinho mais lentinha hoje. Enfim. Mas a gente tem essa ideia de que é uma conta exata do eu gasto mais do que eu como, eu vou perder. É como uma balança, muitas vezes representam até. Eu digo, inclusive, no curso de nutrição, gente, a gente aprende isso também, tá? Então, eu aprendi muito isso, mas depende da disciplina, né? Tem disciplina que ensina que é assim, e tem disciplina que ensina que é outra coisa. Infelizmente, a gente ainda tem uma graduação. Tem alguém solicitando aqui para participar da live. Infelizmente, não posso aceitar, porque eu não conheço a pessoa, não faço ideia porque essa pessoa está solicitando entrar na live, certo? Ela já mandou mais de uma vez uma solicitação. Não posso aceitar, porque eu não sei quem é. Vai que é um hacker. Então, a gente acha que é uma conta exata, né? Que eu vou comer menos, vou malhar mais, né? Vou correr, vou fazer tal coisa a mais, e isso vai me emagrecer. Não necessariamente. A gente tem genética, a gente tem sono, a gente tem regulação hormonal, a gente tem estresse. Então, a gente tem várias questões envolvidas aí nessa história, né? Então, não é uma conta exata, gente. Então, assim, sentir culpa ao comer... a gente acha que isso vai nos respaldar a comer menos, isso vai me motivar, né? Então, as pessoas acham que elas são motivadas pela dor. Gente, a dor não motiva ninguém, o que motiva é amor, né? Assim, faz esse trocadilho aí, palavras que assim, amor, pela dor. Na verdade, eu acho, sinceramente, que a dor não motiva ninguém, ela pode te obrigar a fazer algo a curto prazo pelo medo. Então, as pessoas, por medo de engordarem, acabam... se engajando em comportamentos que são disfuncionais com relação ao próprio corpo e com relação à comida, como, por exemplo, fazer jejum, passando fome, né? Fazer low carb, daí fica estressadíssimo porque não tá comendo carboidrato, pega uma dieta pronta de revista ou de qualquer outra coisa, achando que isso vai fazer emagrecer. Às vezes isso aumenta muito o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, e a pessoa fica com o cortisol tão alto que a pessoa não consegue perder. Aí você não tá dormindo bem. O sono, ele faz parte também de uma vida saudável, de emagrecimento. E aí você não tá dormindo o suficiente, ou não tá dormindo bem, e isso faz com que você não emagreça, né? Você não consiga, às vezes, manter o seu peso. Enfim, não sei qual é o objetivo de cada um aqui. Lembrando que não é uma conta exata. Então, o sentir culpa ao comer não te ajuda em nada. Eu queria que vocês mandassem uns emojis de ok ou coração, pelo menos pra entender que, tipo, faz sentido pra vocês isso. Se não fizer sentido, minha gente, eu tô super aberta aqui a discutir. Então, vocês acham que não faz sentido, Marluma, mas eu acho isso, aquilo. Comenta aqui, porque a minha ideia é que vocês consigam construir esse conhecimento junto com, né, nesse momento aqui. Então, não é pra vocês concordarem comigo, certo? Se isso não fizer sentido pra vocês. Então, a minha ideia, sim, é que eu consiga fazer com que vocês entendam, compreendam e saiam daqui
né, convencidos de que sim e funciona dessa forma. Se você ainda acha que a culpa te ajuda a alguma coisa, escreve aqui porque você acha que a culpa te ajuda pra gente conversar mais sobre isso, certo? Então, com a culpa você tem o prazer roubado, né? Então, eu sinto culpa, eu não consigo aproveitar a delícia que essa comida tem pra me oferecer. Outra coisa que a gente vê muito, né? Sandra, valeu, Sandra, também tá entendendo. Morgana também, Silvia, obrigada, meninas. Que se eu não estiver sendo clara, né, vocês vão dizendo. Então, a gente tem uma questão muito grande de social, de dever satisfação, de fazer com que o outro, Nádia também, valeu, de sentir que eu devo alguma coisa aos outros. Por exemplo, eu estou com um corpo que eu escuto comentários da minha família ou de amigos dizendo que eu não estou saudável por causa do tamanho do meu corpo. Um exemplo. E aí, quando eu digo que estou de dieta, é como se eu estivesse dando uma explicação para os outros que pelo menos eu estou me esforçando para emagrecer, certo? Vocês concordam? Então, a gente tem essa coisa de dever satisfação. Um exemplo. Vou dar um exemplo meu, inclusive. Meu rosto tá mais... É porque eu boto maquiagem para fazer live, né? Mas eu faço sempre com alguma maquiagem. Mas vocês estão vendo essa aqui da testa, por exemplo? Enfim, meu rosto tá com algumas marcas. Então, é como se eu acho que eu devo uma satisfação em algum nível. Eu me sinto incomodada com isso, que não tá legal em mim. E eu começo a explicar para os outros o porquê eu não tô legal, que eu estou tratando. É mais ou menos sobre o peso. Como a gente tem, principalmente a mulher, a ideia de um corpo que é muito público. E por que é público? Porque todo mundo se acha no direito de opinar sobre seu corpo. Tipo, ai, nossa, como você emagreceu. Como elogio. Ah, nossa, o que é que aconteceu? Você engordou, tá precisando de ajuda, o que é que tá acontecendo? Então, as pessoas opinam no corpo das outras como se o corpo da gente fosse público. Na verdade, o corpo é só meu e ninguém tem nada a ver com isso. Inclusive, eu engordar e emagrecer não muda a vida de ninguém, né? Só a minha, ou não, né? Talvez só mude o cognitivo. Então, nessa ideia que a gente tem de dever satisfação pro outro, se eu digo que eu tô de dieta, é como se eu tivesse dizendo assim, olha, eu tô me esforçando pra emagrecer, sabe? É como se eu tivesse... A culpa, ela entra nessa história pra dizer pro outro que, ó, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, né? Morgana falou, sempre estamos dando satisfação à sociedade. Exatamente, Morgana, como se a gente não pudesse ser dona verdadeira da nossa própria vida, né? Como se a gente tivesse que sempre explicar o porquê que eu estou dando esse passo ou outro. E ninguém tem nada a ver com sua vida, mas eu sei que isso demora um tempo até que a gente se sinta segura o suficiente para ter essa liberdade de não achar que deve alguma satisfação a alguém, né? Porque na verdade ninguém tá pagando suas contas. A não ser que alguém pague, e talvez você precise dever alguma satisfação a ela, né? Morgana, entramos na onda das mídias, isso mesmo, Morgana. A gente é pressionado o tempo inteiro para ter esse corpo que é padrão. Você vê quantas pessoas... Eu faço atendimentos online em grupo. Faço presencial, né? Agora só online por causa da pandemia, então não tô atendendo no consultório. Tô só online, em grupo e individual. E eu escuto muitas mulheres que já deixaram de ir à praia. Inúmeras vezes, algumas não vão mais, ponto, não faz parte mais da rotina delas, e elas amam praia, pra não ter que vestir o biquíni, porque, sei lá, minha barriga dobra, porque eu tenho muito celulite. Gente, qual é a barriga, tipo assim, vai ter barriga que não dobra? Vai! Será que essa é a maioria? Será que isso é a verdade? Ou será que eu, olhando no meu Instagram, eu vejo um monte de foto tratada, manipulada, com luz, as mulheres tudo esticado e tal, e acho que isso que é o normal, me sinto mal com o meu corpo, e eu não tenho coragem de ir pra praia expor esse corpo. E o quanto de felicidade que eu tô perdendo da minha vida, né, de viver isso, porque eu acho que eu socialmente não deveria ter o direito de usar essa roupa, ou esse biquíni, ou mostrar o meu corpo. Morgan, queremos ser sempre aquela muito infelizes. Eu imagino que deva ter pessoas felizes e infelizes, mas eu imagino sim que quem se importa muito com a opinião alheia, certamente não vai ser tão feliz assim, porque a gente vai ter opinião. A gente vai ter pessoas que nos levam pra cima e outras pra baixo, e a gente fica muito suscetível. Se a gente deixar ser muito afetado por esses comentários externos, como é que você vai construir sua felicidade ou digamos assim, uma vida feliz
segura e cheia de liberdade. Se um diz assim, ah, você tá linda, como você emagreceu? Aí outra pessoa vai dizer assim, meu Deus, você engordou, o que é que tá acontecendo? Então o tempo inteiro a gente vai ter opiniões divergentes. E se isso é uma coisa que eu vou basear meu humor, meu bem-estar nos comentários dos outros, gente, tipo, a gente tá totalmente fadado à infelicidade. Morgana tá falando que quando era novinha não ficava de biquíni na praia, só depois de mais velha me permitir tirar a canga. Então, quantas vezes você perdeu, né, Morgana? E quantas mulheres, né, já perdeu o prazer de um mergulho de mar pro cabelo, que é alisado, não ficar encaracolado, não mostrar o cabelo de verdade. Quantas vezes você perdeu de dar um mergulho pra não tirar a canga, né? Você foi, morreu de calor, chegou e foi embora do mesmo jeito, montadinha, igual, porque você não se permitiu ficar de biquíni ou só de maiô pra dar um mergulho no mar, né? E quantas outras festas talvez você tenha perdido, que eram à beira da piscina, ou de se sentir, né, bem confortável, porque você estava mais preocupado na posição que estava sentando, né, como você estava. Outra coisa, gente, que eu vejo nos meus atendimentos, inclusive a questão sexual é muito afetada, no prazer sexual é muito afetado, porque as mulheres estão mais preocupadas com o corpo delas, na posição que elas estão, se a barriga dobra, se a barriga não dobra, o que aparece, o que é que não aparece para o parceiro, né, onde um momento que deveria ser totalmente dedicado só ao seu prazer e dar prazer também ao outro, claro, mas muito mais com esse momento de prazer seu e do outro, do que tá conectado com minha barriga tá dobrando, minha barriga tá grande, minha celulite tá mostrando desse jeito, meu peito tá assim, meu peito tá assado. Então, a gente perde prazer, as mulheres perdem prazer. Eu digo que isso na maioria é mulheres, porque acho que 90% do público que eu atendo hoje, muitas vezes no sexo elas não se entregam totalmente porque elas estão muito preocupadas com o corpo. A Morgana tá falando que só a vida nos ensina. E que legal, né, Morgana, que hoje você tá tudo bem, mas imagina quantas mulheres continuam vivendo assim depois de anos e anos e anos. Então, quantos anos da sua vida você perdeu de prazer, né, e de bem-estar e de momentos maravilhosos que você deixou de curtir por causa da forma que seu corpo tinha na intenção de dar uma satisfação para outra pessoa, né? Então, voltando aí um pouquinho à questão da culpa, então a gente vai muito para esse social de dar uma satisfação para os outros, e às vezes quando a gente come, aí você diz assim, eu não vou comer na frente de ninguém, porque se eu tô já desse tamanho, as pessoas já estão opinando e, enfim, falando de mim, eu vou deixar para comer quando eu estiver sozinha. E aí quando eu deixo para comer sozinha, geralmente eu vou comer muito mais. Não vou comer com prazer de novo, porque a culpa vai estar presente. E tem essa coisa da despedida, né? Tipo, hoje é a última vez que eu vou comer. Não sei se vocês viram o vídeo que eu postei no sábado, dando 3 dicas pro feriado. E eu falei, né? Lembrando que comida não tem perna. Ela não vai sair correndo, você não precisa exagerar. Mas se isso aconteceu, você não precisa sentir culpa. Pra mim, sinceramente, talvez a culpa ela só é justificada em uma situação, se você roubou a comida. Aí você pode se sentir culpada. Aí eu vou dizer, vou ficar calada, não vou opinar na sua culpa não. Mas você roubou comida? Se você não roubou, você não precisa ter culpa. Você não deveria ter culpa. Não tem lógica alguma você ter culpa se você não roubou a comida. Você pagou por essa comida, você fez essa comida, alguém te ofereceu essa comida. Então, por que não aproveitar essa delícia ao invés de ficar sentindo culpa? Porque isso não te ajuda. O que eu quero que vocês saiam muito seguras aqui hoje é que a culpa ela não te ajuda, ela só te atrapalha. Então, não justifica você sentir culpa. Você diz, poxa, Lu, eu me esforço, mas eu ainda sinto culpa. Então, eu vou te dizer que isso tá muito vinculado à dieta. Tá vinculado ao pensamento do deveria, não deveria. Tá vinculado ao dia do lixo, ao dia livre. Então, no final de semana, eu quero comer muito mais do que eu comeria. Porque imagina o que é comer uma pizza na quarta-feira.
Não, quarta-feira é demais comer pizza, né? Sábado, beleza. Sábado tá tudo bem. Quarta-feira, não. Qual é a diferença da quarta pro sábado? Qual é a lógica da diferença? Se você tá com a vontade genuína de comer, vai lá e come. Agora eu te digo, se você tem vontade de comer na quarta e às vezes você guarda até o sábado, até o domingo ou só a semana que vem, pra quanto mais tempo você aguenta sem comer isso, provavelmente quando você comer, se você comesse nessa quarta que você sentiu a vontade, talvez 1 ou 2 fatias estivesse bom. Agora, se você deixa pra comer só lá na outra semana, ou só sei lá quanto tempo depois, provavelmente você vai comer mais. E você não vai comer aproveitando todas as maravilhas que essa pizza pode te oferecer. Porque vai ter culpa, vai ter não deveria, você não vai comer conectada com ela, certo? Então, eu queria fazer a pergunta, né? Como é que eu faço para deixar de sentir culpa? Deixe de classificar os alimentos. Não classifique os alimentos em bons ou ruins, em vilões da dieta, em besteira, em porcaria. Não classifique. Veja, eu quero realmente comer isso. Isso aqui é uma delícia. Eu queria muito comer isso hoje, tá bom? Então come com todos os sentidos. Lembra? A gente tem tato, a gente tem olfato, a gente tem paladar, a gente tem visão, a gente tem audição. Será que eu tô explorando a comida com tudo que eu posso explorar? Será que eu preciso, tipo, eu não tô com fome, eu preciso comer isso agora? Eu poderia planejar o momento de comer isso? Ah, poxa, tem um bolo aqui, eu queria muito comer ele depois do almoço. Mas às vezes eu comi já o suficiente no almoço, já tô saciada, pra que eu preciso comer ele agora? Será que eu posso comer no lanche da tarde, por exemplo? E aproveitar que delícia que esse bolo é, certo? Então, não espere o dia de se permitir comer. Acho que uma das coisas que vem muita culpa também é: eu vou me permitir comer no domingo, e aí quando eu como eu acabo exagerando, e aí também vem a culpa. Muito da culpa também vem do exagero, às vezes não só da comida, mas do passar da conta. Então, se você não quer passar da conta, que é uma coisa que não faz bem também pro seu corpo, por exemplo, eu posso ficar, digamos assim, mais checando como é que tá meu estômago, pra saber se já tá bem, se já tá tudo bem. Lembrando, a comida não vai correr. Se for uma comida que você comprou e que tá na sua casa, guarda, come amanhã, certo? Tô no restaurante, pede pra embalar pra viagem, tá bom? Não tem como embalar pra viagem, eu tô viajando e eu não tinha como levar essa comida pra depois. Ou eu comi agora, ou essa comida ia estragar, tá bom? Eu vou fazer a pergunta. Por que você não quer que a comida seja jogada no lixo, você vai colocar pra dentro do seu corpo, com a lógica de não estragar? E por que essa quantidade a mais dentro do seu corpo não é uma falta de respeito com você e com o seu corpo? Por que essa quantidade a mais não seria estragada se ela for, né, estaria estragada indo pro lixo, mas não tá sendo estragada se for pra dentro de você? Porque, sinceramente, pra mim, se você tá comendo e seu corpo não precisa, você tá desperdiçando comida igual. E aí vem muito essa ideia de não vou jogar fora, porque tem muita gente passando fome no mundo e é uma afronta eu jogar comida fora. Não jogar a comida fora diminui a fome de alguém, efetivamente? Você tá deixando de... Ah, não, Luma, não foi pro lixo, aí eu embalei e dei pra alguém na rua. Pra mim isso faz sentido, certo? Agora, não embalei, mas botei pra dentro. Eu não precisava mais. Coloquei uma quantidade que tanto fazia. O paladar, eu vou dizer pra vocês, eu arrisco dizer, tipo, vou botar minha mão no fogo, né? Você não sente o mesmo prazer. Não é o mesmo prazer da primeira garfada. Uma comida que é delícia, ela não é delícia até o fim. Certo? Se você não consegue perceber isso, te tá faltando um pouco de presença. Você precisa se conectar mais com a comida que você tá comendo. Como eu te falei, se você vai no rodízio, lá no fim, você não acha a mesma delícia do começo. Porque outras comidas são delícia até você parar de comer. Então, investiga mais esse prazer. Percebe o que é que te atrai nessa comida. É a cor dela, é a crocância, é a cremosidade, é o sabor. Por que o sabor? O quê? Que notas tem? Certo? Vamos lá. O que você deveria... certo. Outra coisa que é muito interessante pro processo de aprendizagem, né? Porque vocês estão aqui aprendendo comigo, certo? É você escrever. É muito legal escrever. Então você pode escrever: por que eu sinto culpa? Ou por que eu deveria sentir culpa?
Você pode fazer, inclusive, as duas coisas. Você pode escrever, por que eu sinto culpa? E mesmo que eu diga, eu tô sentindo culpa por isso, eu deveria sentir culpa por isso. Se pergunta se é lógica essa culpa, ou diz assim, a culpa me ajuda em quê? E para refletir se ela realmente te ajuda. Porque geralmente a culpa ela vai te trazer excesso. E é o que você não quer, o excesso. Nádia, são muitas verdades. Ai, Nádia, fico agradecida que tá fazendo sentido pra você, né? Então, se eu amo essa comida, eu vou honrar essa comida que eu gosto. Eu vou comer ela de forma inteira, como eu falei, né? Com todos os sentidos, explorando esse alimento. Por que eu deveria sentir culpa com a comida que eu amo? Né? E lembrando, a culpa vai fazer você comer mais. E aí, outra coisa que eu queria trazer, outro ponto é, se é uma comida que eu realmente, verdadeiramente amo, eu percebo que eu adoro essa comida quando eu tô fazendo fiz uma prática de Mindful Eating, inclusive guiada, assim, assado. E eu vi que eu amo essa comida. E eu quero continuar comendo ela. Tá bom. Então não tem lógica você ter culpa. Por quê? Porque a gente não se nutre só de nutrientes. A comida não é só nutritiva porque a gente precisa nutrir nosso sangue, nossas células. A gente precisa se nutrir com prazer. A gente precisa se nutrir com outras coisas para além da comida, inclusive. Mas a comida que é afeto, a comida que é carinho, que eu me sinto abraçada, também faz parte dessa nutrição. Certo? Então, essa comida, esse aconchego em forma de comida também é nutrição. Também é importante para mim. É verdade que provavelmente você não deve se sentir aconchegado com um salgadinho, enfim, independente de qual seja a marca. Talvez você esteja um comer emocional ligado a esse alimento. Mas eu digo, a comida que é afeto, sabe? Aquela comida da avó, a comida da tia, a comida do avô, do pai, da mãe, enfim. Essa comida que é mais que fala sobre carinho. Aí pode ser até que nesse momento eu passe da conta e sinta culpa. Geralmente eu não vou sentir culpa só porque a comida é gostosa, eu vou sentir culpa porque eu comi demais, certo? Então lembre de ficar conectado com o estômago. Morgana, não gosto de nada proibido. O proibido me deixa ainda com mais vontade de fazê-lo. Morgana, você e todo mundo. O povo tem, acho que é no Rio, né? O povo diz você e a torcida do Flamengo. É todo mundo, não é só você não, é todo mundo. Então toda vez que a gente tem algo proibido, a gente deseja muito mais. Por isso que é o problema da dieta, porque toda vez que eu proíbo uma comida, eu quero comer mais ela, entendeu? E eu recebo esse relato, né? Graças a Deus que várias pessoas já percebem que a proibição faz elas quererem mais e por isso elas não fazem dieta. Mas se você ainda tá nesse ciclo de faz dieta, abandona dieta, faz dieta, abandona dieta, provavelmente você não conseguiu perceber ainda os danos que a dieta trouxe pro seu corpo. E aí tem outros vídeos aqui, inclusive salvos no IGTV. Tem uma live que eu fiz, acho que semana passada, ou foi retrasada, explicando por que você não deveria fazer dieta. Então a culpa, ela tá muito pautada em cima dessa dieta também, certo? Outra coisa para escrever que eu acho legal. Quando você comia sem culpa, tenta lembrar como era comer sem culpa. Era melhor? Você sentia mais prazer? Você sentia menos prazer? Como é que sentir culpa te ajuda? De verdade, assim, você bota a perguntinha lá. Sentir culpa após comer, ou sentir culpa com tal comida, me ajuda em... Tenta elaborar. Antes eu comia sem culpa. Como era que eu comia quando eu tava sem culpa? Gente, eu arrisco dizer que você comia muito mais conectado verdadeiramente com a tua comida e com teus sinais internos, que é basicamente o que que acontece com as crianças hoje, né? A gente tem, na verdade, uma desconexão muito cedo. A cultura da dieta, ela é tão, enfim, tão dura, tão massacrante e tão universal, digamos assim, que as crianças começam a sofrer com isso. Então, no geral, a gente tem aí até 5 anos as crianças mais conectadas com o próprio corpo e com sinais, né, do próprio corpo. Mas depois elas vão perdendo isso porque elas vão sofrendo com a influência familiar. Enfim, e aí com a escola e outras coisas. Mas, pra você ver, né, tem estudos que mostram que a criança mais nova, menos de 5, até 5 anos, e aí algumas crianças vão perder isso antes mesmo, por causa dessa influência do meio externo. A gente vai ter
As crianças, elas comem mais ou menos de acordo com as calorias, certo? Então, o que é que acontece? É como se eu, de forma intuitiva, eu sei quanto meu corpo precisa. Então, a comida mais calórica, a criança come menos. A comida menos calórica, a criança come mais. Por quê? Porque ela precisa de X calorias lá. O meu corpo precisa para funcionar, para manter todas as funções, certo? Então, só para dizer para vocês que nós nascemos, todos nós nascemos comedores intuitivos. Nós somos comedores intuitivos. Mas a gente perde isso com essa influência ao longo da vida, né? Então, lembrem que eu deveria olhar para dentro e não para fora, né? Então, nenhum profissional, nenhuma pessoa vai saber mais sobre o meu corpo do que eu mesmo. Se a gente para escutar esse corpo. Óbvio, se a gente tá com alguma doença e tal, é óbvio que um especialista vai te ajudar, né? Mas ninguém vai saber mais sobre o seu corpo do que você mesmo, certo? Então, se você tá sentindo, na verdade, parar para sentir os sinais do teu corpo é o número 1, né? E tentar pensar um pouco nessa construção da culpa, do porquê de construir essa culpa, certo? Gente, manda aí o que eu me propus, né, a conversar com vocês. Eu já passei. E se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem conversar mais um pouquinho, a gente continua falando, porque a gente tem poucos minutos também, não tem mais tantos minutos assim. Eu acho que o deixar de comer, acho que é um ponto importante para falar. Quando a gente proíbe, que a gente diz que é errado e tudo mais, a gente gera uma ansiedade em torno desse alimento, o que faz a gente desejar ainda mais ele. É outra furada também, certo? Queria falar pra vocês que na quarta-feira, né, já esquecendo, na quarta-feira começa o grupo Coração do Mindful Eating. É um grupo de 4 semanas, onde a gente tem práticas de mindfulness, Mindful Eating também. Toda a base do Mindful Eating é no Mindfulness, certo? Então, esse grupo Coração do Mindful Eating são 4 encontros, começando todos na quarta-feira, começando quarta e aí nas 3 próximas quartas também subsequentes, né? Então, são 4 quarta-feiras, começando de 8 da noite, indo até 9h30 da noite, certo? Então, a gente tem 1h30 de encontro, onde concentra esse grupo, ele concentra os principais conceitos do Mindful Eating, né? O mais, assim, para que você comece a provar um pouco do como seria comer sem fazer dieta, né? A gente tem muito essa mania de terceirizar a nossa fome e as nossas vontades. Então, alguém que escreve lá no papel, que te diz o que comer, que horas comer, quanto comer. Eu não sinto a mesma fome todos os dias. Eu não sinto vontade de comer a mesma coisa também todos os dias. Eventos sociais, viagens, tudo isso, a gente precisa ter essa variedade, inclusive de nutrientes, né? Porque quanto mais eu repito a mesma comida, menos nutriente eu tenho disponível para mim. Então, quando a gente fala de saúde, se a gente pensar um pouco sobre saúde, a dieta restritiva, ela te tira saúde, inclusive. Se a gente tá falando de saúde física, porque tem a saúde mental. A saúde mental, com certeza, ela rouba. Com certeza, a dieta vai te roubar a saúde mental, inclusive sentindo culpa. É um dos sinais de que é um pensamento disfuncional, né? Gosto muito das suas lives. Quais são os dias para me perguntar e colocar lembrete para assistir? Falei no começo, pessoal, quem não viu, né? Essa live vai ficar gravada. Eu tento deixar todas as lives gravadas. A da semana passada eu perdi. Quando tava no finalzinho, ela caiu. Eu quase choro de tristeza. Mas enfim. Mas só lembrando, tem live minha toda segunda e toda quinta, 9 da noite. Não importa qual seja, por exemplo, hoje é feriado e tem live. É assim mesmo. Toda segunda e toda quinta, não importa o que aconteça, 9 da noite eu tô aqui pra gente conversar, certo? É um horário que eu acho que é mais tranquilo, todo mundo já se acalmou mais um pouco, já fez tudo que tinha pra fazer. Então, esse é um horário que eu me disponho a estar aqui com vocês, pra gente conversar, pra vocês tirarem dúvida, pra ajudar vocês a construir uma relação melhor com a comida. Então eu tô aqui pra que vocês construam uma liberdade alimentar, pra que vocês se sintam seguras pra comer de tudo. Porque a gente não precisa sentir culpa por gostar de comer. As pessoas têm muito essa ideia, né? Tipo, eu amo comer, isso é um problema. Não, não é um problema. Ruim seria se você não gostasse de comer. Afinal de contas, você precisa dar comida pra se manter vivo e com o corpo funcionando. Então, gostar de comida não é um problema. Lembrem disso, certo? Então, acho que era isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje.
Espero que tenha sido, que vocês tenham gostado, que tenha sido válido. Lembrem que a culpa rouba o prazer. Se você está dizendo que você ama essa comida e você sente culpa porque é uma delícia e porque você tá comendo mais... Eita, tem uma perguntinha aqui. Já tem tema pra live de quinta? Já tem tema pra live de quinta. A live de quinta-feira vamos ter uma convidada. Agora, já vou dizer o tema aqui da live, minha gente, porque eu não sei decorado não. Temos uma convidada, vou manter segredos de quem é a convidada. É uma pessoa super especial que participou do grupo de 10 semanas e que foi lindo ver a evolução dela. Gente, tem meu site também, tá? No meu site tem alguns depoimentos, não tem todos. Preciso, inclusive, atualizar, porque eu sou uma eu presa, certo? Então, obrigada. Eu que agradeço, Silvia, pela sua presença mais uma vez. Muito agradecida de você por aqui. Então, lá no meu site tem depoimentos, tem um pouco mais sobre o meu trabalho, um pouco mais sobre quem eu sou. No link na minha bio também. Obrigada, Sandra. Foi muito boa a live. Te agradeço também pelo feedback. Fico sempre muito bom. Obrigada, Morgana. É importante pra mim, na verdade, fazer sentido pra vocês, de verdade. Assim, é um compromisso pessoal, né? Como profissional, sim, mas pessoal, porque eu sempre quis fazer alguma coisa que me movesse, que desse sentido pra minha vida. E hoje eu encontrei realmente nesse trabalho uma coisa que dá sentido à minha vida, é ajudar as pessoas a terem uma vida mais feliz, e mais satisfeitas com o próprio corpo. E como eu falei pra vocês, né, que elas curtam a vida de forma mais presente e consciente. Então, eu tô aqui devendo, tô tentando abrir aqui pra dizer o tema da live de quinta-feira pra vocês. Então, realmente, esse trabalho, ele dá muito sentido pra minha vida. Eu amo o que eu faço e eu vejo a evolução das pessoas, eu vejo essa liberdade e essa felicidade na vida das pessoas. Então, vai lá no meu site, no link da bio, eu ia falar isso. No link da bio, minha gente, tem o link para o meu Telegram. Lá no Telegram tem conteúdo exclusivo todos os dias. Então, o que tá lá no Telegram não tem mais em lugar nenhum, certo? Lembrando que eu também tenho um canal no YouTube, que a gente vai tentar, eu vou tentar agora, na verdade eu falhei hoje, inclusive, que era pra eu estar fazendo aqui e no YouTube ao mesmo tempo, mas nessa volta do feriado eu tô mais downzinha, tô mais cansada. E aí aproveitei, né, sou filha de Deus também, aproveitei meu feriado, vinha numa carga de trabalho alta e aproveitei meu feriado, tô mais um pouquinho lentinha, mas agora eu vou ficar tentando passar lá sempre no YouTube e aqui, sempre segunda e quinta, 9 da noite, certo? Às vezes, para além disso, pode ser que outros dias e outros horários também tenham, mas segunda e quinta é 100% garantido. Sim, aí respondendo quem me perguntou. A live de quinta-feira vai ser Você Está Sendo Roubada e Nem Sabe Disso. E aí eu vou explicar por que você está sendo roubada. Tem um pouco, vou dar já um spoiler, né, pra quem estiver assistindo agora. Tem um pouco a ver com essa história de indústria da dieta, padrão de beleza, certo? E aí eu vou ter essa minha convidada especial, tá bom? Então, eu espero vocês também na quinta-feira. Se cadastra no link tem lá, vai no link da bio, vai lá no Telegram e se cadastra no grupo VIP, onde tem conteúdo exclusivo de verdade. É um lugar que eu consigo ter um pouco mais de intimidade. Quando a gente faz muitos stories aqui, enfim, acho que fica um monte de ponto, às vezes corta, porque a gente só pode fazer de 4 em 4, entendeu? Então, eu não gosto. Os vídeos por aqui, às vezes, tem que ser um pouco mais curtos e tal. Eu já tenho as lives, tem outros conteúdos por aqui. Então, lá no Telegram, eu consigo dar mais coisas. E lembrando que é exclusivo. O que tá lá não tá em lugar nenhum. Porque você diz assim, Lu, mas eu já vejo o teu Instagram, eu vejo tudo, assisto suas lives. O que tem lá, não tem nada em lugar nenhum. Nádia tá dizendo 1-0 pra mim. O que é, Nádia? Eu não entendi essa. 1-0 pra você de quê? Me conte. Agora eu quero saber, né? Vou me ligar por causa disso. E quarta-feira, Coração do Mindful Eating, grupo novo. Ele fica gravado. Então, quando termina, aconteceu alguma coisa, Luma, não consegui chegar a tempo. Ou hoje aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir, eu me programei para assistir as aulas ao vivo. Não tem problema. Vai ficar gravado e eu disponibilizo um linkzinho, certo?
Você vai ver a gravação da aula, que vai ficar disponível para você. Você pode baixar no seu computador, assistir quando você quiser. Ou você pode ficar no Drive, na verdade. Você pode assistir meses e meses e meses, não tem problema nenhum. A Nádia tá falando, porque eu não perco para essas indústrias aí. Graças a Deus, Nádia. Graças a Deus. Mas a gente perde tanto, porque elas roubam muito da gente, viu? A indústria da beleza, a indústria da alimentícia, ela é cruel. E a gente consome e perde sem nem perceber que tá perdendo. Vá por mim. A gente tem muita coisa que a gente não se toca. Então vou indo, gente. A gente já tá terminando aqui nos últimos minutinhos. Espero vocês. Inclusive, agora que eu lembrei, a live da semana passada não ficou gravada. Vou abrir uma votação aqui. Porque muitas pessoas me mandaram direct dizendo que não conseguiram, né? Assistir, que perderam a live. Não assistiram ao vivo, porque eu sempre deixo gravada. E aí a pessoa tá. Nádia diz que já perdeu, não nega. Agora que não perde mais, graças a Deus, né? Ainda bem. É muito triste, a gente perde muito mesmo. E aí a live não ficou salva. Como a live não ficou salva, foi uma live super legal. Uma live que eu contei sobre a minha história, com dieta, com corpo. Acho que é muito importante quando a gente traz e revela tudo isso, a identificação das pessoas, né? Porque as mulheres se sentem que elas estão sozinhas nisso. Então eu recebi muitas mensagens dizendo assim: ai, Luma, como é bom escutar isso de você também. Porque eu me identifico. É tão bom saber que a gente não tá só. E não, gente, a gente não tá só. E é tão importante que a gente se una, porque a gente fica mais forte, assim, né? A gente se sente melhor. 3 minutos pra acabar, então, tô sabendo. 3 minutinhos pra gente acabar. Eu que agradeço, Nádia, a presença e compartilhar também a sua participação aqui e o feedback. Fico super feliz. Então, quinta-feira tem live, sim. Aí eu vou abrir uma votação. Vocês disseram que queriam, eu já tinha aberto essa votação e todo mundo disse que queria que eu repetisse essa live, porque a live não ficou gravada. Óbvio que eu vou repetir mais ou menos com a minha história, não vou conseguir dizer exatamente a mesma coisa, porque de acordo com a interação das pessoas, eu fui conduzindo a live, né, de outra forma. Então eu vou fazer essa live de novo e eu vou abrir a votação para vocês votarem no horário, certo? No horário que vocês acharem melhor. Adianta, eu não vou dizer que não adianta você trabalhar a presença, todos os sentidos na alimentação. É muito importante, mas também é muito importante que você encontre coisas que você sinta prazer para além da comida. E que você faça um pouquinho disso todos os dias. Porque a gente também se nutre sem comida, certo? Então vou indo agora oficial, já a gente é derrubado para não ser cortado na minha cara. E espero vocês lá no Telegram, com conteúdo exclusivo, e toda segunda e toda quinta às 9 da noite aqui, e provavelmente também no meu YouTube. Quem não tiver no meu YouTube ainda, tem no link na bio, você pode se inscrever lá, porque eu acho que às vezes a internet, você pode assistir do computador, né, se você tiver no YouTube. Às vezes eu acho que a qualidade é melhor, não fica aparecendo notificação, então você pode me assistir no YouTube. Vamos ver se já na próxima live eu consigo, mas eu aviso pra vocês se eu conseguir já ficar aqui no YouTube ao mesmo tempo. Eu vou fazer aqui, como eu disse pra vocês, eu sou uma eu presa, então quem faz tudo sou eu, viu? Quiser, temos agora um quase colaborador que eu tenho dividido um pouco aí do trabalho. Mas, sim, aparecer, escrever, fazer post, botar no Telegram, gravar, filmar, tudo sou eu. Então, eu vou tentar colocar no YouTube também. Agora, eu vou ser derrubada se eu não terminar, tá bom? Beijo, gente. Obrigada pra quem ficou comigo aqui até uma hora dessa. É feriado, finzinho. Vocês não sabem como eu me sinto feliz e honrada. De verdade, assim. Muito agraciada, assim. Gratidão. Muito, muito, muito de verdade. De terem ficado até agora comigo. A live vai ficar gravada. Se você acha que foi legal, que pode ajudar alguém essa live, vai no aviãozinho, que olha, tá
aqui, eu acho. Quer dizer, eu não sei se pra vocês ficam no mesmo lugar que tá pra mim, né? Rude vai ficar gravada, não se preocupa. Obrigada, Morgana. Boa noite. E até amanhã, né, Morgana? Que tá no grupo. Então, por aqui vai ter o aviãozinho. Vocês pegam o aviãozinho e encaminham pra quem vocês acham que pode ser ajudado. Certo? Beijo que eu vou cair. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.